É impressionante a devastação social que esse governo está fazendo. A destruição. Eu vejo aqui chegando o senador Romero Jucá, líder do governo. Ele tinha que subir aqui para se explicar. Falavam do preço da gasolina com a Dilma Rousseff. Sabe quantos aumentos houve, senador Romero Jucá? De julho de 2017 até agora, 111 aumentos. O que o senhor tem a dizer? O aumento de gasolina foi 57%. O aumento do botijão de gás. Eu estou falando de 1.200.000 pessoas que voltaram a cozinhar com fogão a lenha. Eu estou falando de gente que está se queimando porque está cozinhando com álcool. E os senhores não falam. Um pronunciamento à nação, senador Romero Jucá, que está saindo. Houve um aumento da desnutrição infantil, senador Otto Alencar, de 11%. Eu tenho aqui aumento da taxa de mortalidade infantil, senador Otto. Vossa Excelência que é médico, eu espero que o senador Romero responda. A taxa de mortalidade no começo do governo Lula era 30,3%, caiu para 14,5%, aumentou agora 11%. Mortalidade infantil. Nós estamos voltando a ter tuberculose no país. Tuberculose, porque nós tínhamos um programa. Aqui tem farmácia popular e não tem mais medicamentos. Concedo a parte ao senador Otto. Senador Lindenberg, todas as doenças relacionadas com a subnutrição estão tendo expansão, registro de expansão no Brasil, mais ainda no Nordeste brasileiro. Todas. Eu vou dizer, eu vou acentuar aqui 2 episódios que mostrou que o Brasil não tem presidente. Primeiro, a ameaça de golpe do general Eduardo Vilas Boas e o presidente se calou. Não disse absolutamente nada. Pelo contrário, depois deu razão à ameaça de golpe do general. Segundo, o presidente da Petrobras hoje disse textualmente, se ouvir o presidente da República, que descarta o recuo dos aumentos que estão sendo dados praticamente diariamente no preço dos combustíveis. Então, mostra que nós não temos presidente da República, nós temos setores que andam em movimentos atetóides, ou seja, sem controle e sem governo, num país da dimensão do nosso país. Por isso o The Guardian hoje mostrou, claro, essa manchete, que é uma grande realidade, né, do que nós estamos vivendo nesse momento. Senador Otto Alencar, quando eu falo que é uma devastação social, mortalidade infantil, volta da tuberculose, miséria. Senador Otto Alencar, 32 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema. 2017, estamos fazendo o processo inverso. 1,5 milhão de pessoas na pobreza extrema. Nós estamos voltando ao mapa da fome. E esses senhores que defenderam o governo do Temer, nenhuma palavra sobre isso. No Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a pobreza extrema tinha 143 mil pessoas. Em um ano, passou para 480 mil pessoas. Triplicou. Tem mais dados aqui, dados de tudo. 170 mil brasileiros com idade de 19 a 25 anos abandonam as universidades. Aqui por vários motivos. Desemprego, queda do salário, mas também houve uma redução do FIES de 732 mil vagas para 98 mil vagas. O estudante mais pobre está saindo da universidade. Então é ataque para tudo que é lado. Desemprego. Só no trimestre, 1 milhão nesse primeiro trimestre de 2018. 1.400.000 pessoas a mais desempregadas. Nós chegamos ao número de 13,7 milhões. Mas é mais grave, senador Otto. Se você colocar os subocupados, que tem essa categoria, nós vamos para 27.700.000 pessoas. Pior, entre jovens, o desemprego de 28%. E ao contrário do que disse Temer, que mentiu, são 4.600.000 pessoas desalentadas. Aí a gente fica vendo aqui, todo mundo subindo aqui, para falar, esse aumento de gasolina é um absurdo, esse aumento do diesel é um absurdo. É mesmo, mas é a política desse governo.
Vocês defendiam que qualquer tipo de regulação de preço era um equívoco. O resultado, eu vou repetir os números. De julho de 2017, quando começou essa política, foram 111 aumentos. 111 aumentos. O valor de aumento de gasolina é 57, do diesel 57 e botijão de gás. Esse é que é o pior, que impacta mais os mais pobres, que aí Lula e Dilma tinham preocupação mesmo. Segurar o preço em R$30. Qual o problema de segurar o preço do botijão de gás? Mas a tese desses que defendiam tudo aqui, não pode. Uma visão ultraliberal que não podia ter nenhum tipo de controle de preço, mesmo numa área com impacto social como essa. Agora, esse debate está sendo coberto pela imprensa sem um aprofundamento. No caso aqui, senador Otto, do preço do diesel, nós temos o histórico. Aqui no Brasil, o preço do diesel oscilava de acordo com o preço internacional, algo de 0,88 a 1,02. Sabe quanto está a diferença? Hoje o preço do diesel no Brasil é 50% mais caro que o preço internacional. Esse é um debate que a gente tem que fazer aqui. E o que é que está acontecendo em virtude dessa política da Petrobras? Sabe o que aconteceu? A gente só está exportando petróleo cru, óleo bruto. Nós diminuímos a capacidade de refinamento do país. A capacidade de refinamento, nós temos hoje uma ociosidade de 25%. Então, eles querendo falar em privatização das refinarias, inclusive uma no estado da Bahia. E sabe por que as refinarias estão em dificuldades aqui dentro? Porque é o seguinte, porque está mais fácil você importar. Porque aqui é 50% diesel mais caro. E sabe de onde a gente está importando, senador Otto Alencar, senadora Vanessa? Dos Estados Unidos. A gente tinha, em 2015, nós importávamos 41% do diesel nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Dobrou para 82%. Por que dobrou? Porque o preço aqui está alto. O preço aqui, volto a dizer, é 50% mais alto do que a comparação internacional. Então, a gente não está refinando, a gente está diminuindo o refino, a gente está exportando petróleo, óleo bruto, e está importando. Porque, no caso do diesel, o diesel lá está mais barato que aqui. Então, se essa imprensa fizesse uma cobertura justa, eles iam atrás desses valores, desses números. Nós temos fontes aqui. Há um desequilíbrio gigantesco, faz parte de uma estratégia da empresa de se livrar das suas refinarias. Senadora Vanessa Graziotin. Cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Acho que Vossa Excelência traz dados aqui que são incontestáveis. De fato, o que nós estamos vivendo é um grande retrocesso no Brasil. Dizíamos isso em 2016, o objetivo não era tirar o país da crise, acabar com a corrupção, o objetivo era exatamente esse, mudar a política, retirando direitos sociais, retirando o direito dos trabalhadores e entregando o patrimônio público. Vossa Excelência fala da diminuição da produção, do beneficiamento do óleo bruto pela Petrobras. Isso ocorre em grande parte por conta de que eles estão destruindo a Petrobras, estão vendendo, dizendo que é desinvestimento, mas na realidade estão privatizando a Petrobras. E eu aproveito e pediu a parte de Vossa Excelência para lembrar que nós temos uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a medida do Michel Temer que permite esse atentado que são as privatizações silenciosas que a Petrobras está sofrendo. E o resultado é isso, a população sofrendo com o maior preço de combustível que esse país já viu, senador, o maior preço dos combustíveis que o Brasil já viu. Então, é preciso que a população entenda o que está acontecendo e nos ajude nessa luta contra esse governo provisório de medidas provisórias. Obrigado. Muito obrigado, senadora Vanessa. Olha, eu lá no Rio vi vendendo botijão de gás parcelado em 6 vezes. Nesse Brasil, a gente parcelava a compra de carro, compra de casa. Agora é botijão de gás. As pessoas estão sem dinheiro para comprar comida e comprar botijão de gás.
As pessoas estão sem dinheiro. Eu lá no Rio, quando caminho lá na Baixada, as pessoas diziam, olha, na época do Lula, a gente tinha dinheiro para fazer um churrasquinho, para tomar uma cerveja. Eu tive andando em vários bairros, no sábado que antecedeu o Dia das Mães. Pelo menos no Rio de Janeiro, as lojas vazias. Porque o segredo daquele período do Lula era o seguinte, quando você melhorava para todo mundo, para o povo trabalhador, quando tinha um dinheiro, aquilo estimulava a economia. Agora não, é só desemprego, 1.400.000 só nesse trimestre, é só retirada de políticas sociais, estão acabando com tudo, O crescimento da mortalidade infantil é pela suspensão de programas, programa da cegonha, programa de aquisição de alimentos, ou seja, é um grande desmonte. Os senhores estão conseguindo destruir o que teve de bom nesse país, é uma devastação.